Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa terça-feira. Hoje o Evangelho traz para a gente ainda o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. Vamos fazer uma breve leitura aqui desse trecho. A calma e a resignação, auridas da maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que, sem ela, o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio, excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Quando se vê em homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber, para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essa consequência de que são infelizes, nada têm melhor a fazer do que se matar? Que lhes poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio, e aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente, além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda sobre esse aspecto um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário ao invés de eterno, não é menos terrível e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana se crê em se matando ir mais depressa para o céu, que suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos das suas afeições que esperava ali reencontrar, de onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável, e pode-se disso concluir
que quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. A leitura um pouquinho grande, né, gente? Mas vamos falar um pouquinho dela. Nós hoje, com o advento do Espiritismo, nós temos aí vários testemunhos de espíritos, né, que cometeram suicídio aqui na vida terrena, abreviaram a sua passagem aqui pela vida terrena e nos contam como é a vida do suicida no plano espiritual. Gente, nós que cremos na vida após a vida terrena, nós temos que ter a consciência de que nós vivemos aqui um tempo que Deus deu para a gente passar nossas provas e nossas expiações. Nós fizemos um compromisso com Deus de cumprir essas provas que nós pedimos para passar. E Deus nos deu esse tempo para a gente poder passar e cumprir essas provas que a gente pediu. Então, por que nós, se temos a força que Deus deu para a gente passar essas provas, esse tempo que Deus deu para a gente passar essas provas, por que nós temos que abreviar esse tempo? Se nós sabemos que essa passagem terrena, né, é curta, esse tempo de sofrimento é curto, por que nós temos que abreviar a nossa vida terrena? Né? É uma questão que fala lá no fundo do coração de quem já viveu uma situação assim, né? De quem já viu de perto uma situação assim, né? Então, gente, os suicídios inconscientes, hoje eles são muito poucos, porque nós todos hoje, quase, vamos falar quase todos, né? Sabemos que a vida futura para o suicida, ela é difícil, porque ela é carregada de arrependimento, de remorso, de dor, né? Por ter abreviado o tempo de existência dele na Terra. Ele quebrou uma lei de Deus, né? Abreviando o seu tempo aqui na Terra, por um motivo ou por outro motivo, que a gente não sabe, mas principalmente pela falta de fé na vida futura. Porque se a gente crê, né, que depois dessa vida terrena existe a continuidade da vida no plano espiritual e que um dia essa vida vai voltar ao plano terreno ou ao plano de outro planeta, né, talvez melhor do que o nosso, por que nós vamos abreviar a nossa passagem aqui? Vamos viver aqui, né, o que nós temos que viver. Se nós temos que passar momentos difíceis, nós temos que entender, né, como eu disse na leitura de ontem, que os tempos difíceis somos nós mesmos que provocamos. Né? Então, vamos ter a resignação, vamos ter a paciência e vamos ter a força. E principalmente, vamos ter a confiança nos desígnios de Deus. Buscar sempre dentro da gente um apoio na força que o Pai deu para a gente. Vamos buscar no nosso ciclo, né, de pessoas que estão ao nosso redor o auxílio, a força, umas boas orientações. Não vamos nos entregar ao desânimo. A vida, gente, somos nós que fazemos. Somos nós que fazemos. A cada dia que a gente acorda aqui, é passado para a gente uma folha, né? Uma folha em branco para a gente escrever o nosso dia. Então vamos fazer um dia bom, um dia feliz, um dia alegre, um dia de esperança, de fé, de amor, para que a gente não caia, né, nessa tentação de abreviar a nossa prova terrena, a nossa vida terrena. É difícil falar sobre isso, né, porque a gente fica sem entender como a pessoa, vamos supor, uma pessoa bem esclarecida, né,
na doutrina espírita, a pessoa ainda busca uma saída que é penosa por muitos e muitos tempos, muito tempo depois ainda da passagem pela Terra. Não é isso, suicídio não é saída para problema nenhum. Suicídio é problema criado, né, por um espírito que ainda fraqueja na falta de fé e na falta de amor. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 930. É evidente que sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, encontrar-se-ia sempre um trabalho qualquer que pudesse ajudar e viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os deixam de lado, há os que estão na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de doenças ou de outras causas independentes de sua vontade. Numa sociedade, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Como organização social sábia e previdente, não pode faltar ao homem o necessário, senão por sua falta. Mas mesmo suas faltas, frequentemente, são resultado do meio em que ele se encontra colocado. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada sobre a justiça e a solidariedade, e ele mesmo também será melhor. É evidente que sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, encontrar-se-ia sempre um trabalho qualquer que pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os deixam de lado, há os que estão na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de doenças ou de outras causas independentes de sua vontade. Gente, a questão de ontem também falou isso. Ninguém deve morrer de fome. Deus proporciona para a gente o trabalho, né? Proporciona para a gente. Quem hoje não tem condições de trabalhar, eu não tenho condições de trabalhar, mas eu tenho uma assistência social que pode me ajudar. Basta eu tirar o meu orgulho e a minha vaidade do caminho. Ninguém hoje morre de fome. Só aqueles que não aceitam a ajuda por orgulho, por vaidade. Esses países, né, onde a fome impera, né, tipo países da África que sofrem, né, os países da Ásia também que ainda sofrem com a fome, lá é por conta da má administração dos recursos pelos governos, por quem comanda a sociedade, e não por vontade própria do povo que está lá. Que lá não vai ter trabalho para todos, lá não tem condições de sustentar uma sociedade com essa organização que existe no país. Então, e olha para vocês verem uma coisa, né? Os chefes, né, os líderes, todos têm alimento em casa, né? Eles se sustentam. E agora aqueles que passam necessidade é justamente por falta de uma organização, né, de uma distribuição de renda, né, para que o povo possa por sua própria força, né, conseguir se sustentar, se alimentar e não passar fome. Então vamos rezar, né, para que isso não aconteça no nosso país, para que isso nunca aconteça no nosso país. Vamos pedir a misericórdia de Deus, né, para nós, para os nossos líderes, para o nosso governo. Vamos pedir por eles, para que eles tenham consciência, né, e pensem não em si, pensem na população, né, pela qual eles são responsáveis. Que Jesus ilumine o coração de cada um desses, né, para que eles possam, né, ter um pouquinho de misericórdia com aqueles que estão sendo governados por eles. Tá? Fiquem todos com Deus. Uma ótima terça-feira para nós, com paz, com amor no coração, com saúde, né, com discernimento e muito trabalho para nós. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.